No casamento do meu irmão, eu não fui mencionado no discurso, na apresentação de slides nem na foto da família. Quando perguntei o motivo, a noiva dele sorriu com desdém e disse insinceramente: não queríamos personagens de fundo nas nossas lembranças. Eu apenas assenti, sentei na minha mesa perto da saída, e então cancelei silenciosamente o pagamento final do buffet. A primeira entrada nem chegou às mesas. Meu nome é Elias. Tenho 32 anos e sempre fui o confiável da família. O tipo quieto. Não exatamente invisível, mas certamente nunca no centro das atenções. Enquanto meu irmão Ryan iluminava os ambientes com sua risada estrondosa e charme magnético, eu era o cara que garantia que as luzes continuassem acesas. Você conhece o tipo, aquele que lembra aniversários, compra presentes com significado, resolve emergências sem chamar atenção. Não guardo ressentimentos. É apenas o papel no qual fui me encaixando. Ou talvez o papel que me deram quando ninguém mais quis assumi-lo. Ryan e eu nunca fomos próximos. Não no sentido de brigas e gritos, apenas distantes. Ele era o queridinho da família, sempre o centro das atenções. Zagueiro estrela, rei do baile, o pacote completo. Eu era o acadêmico, o realizador discreto. Nossos pais nos amavam, claro, mas era evidente quem eles admiravam mais, e aprendi cedo que era mais fácil não competir. Então, apoiei ele. Aplaudia mais alto nos jogos, ajudava a revisar antes das provas finais, emprestava meu carro quando o dele estava na oficina, essas coisas. Quando ele ficou noivo da Hayley, eu não esperava ser o padrinho. Na verdade, nem esperava estar no cortejo. Eu a tinha conhecido algumas vezes, o suficiente para saber que ela era esperta, confiante e se importava muito com a aparência. Ela tinha um jeito de escanear o ambiente que fazia você se sentir avaliado. A decoração da mesa, seus sapatos, o jeito que segurava o copo. Tive a impressão de que ela me tolerava mais do que gostava de mim. Mesmo assim, quando Ryan me ligou no ano passado e disse: Cara, sei que você não curte muito multidões, mas queria muito sua ajuda com o casamento, eu sorri e disse: Claro. Achei que ele se referia à parte logística. Sou bom nisso. O que eu não percebi foi que ajudar significava cuidar de todo o contrato de buffet. Eles fariam um casamento chique para 200 convidados num vinhedo a 2 horas da cidade. Caro, pitoresco. Eles queriam jantar à francesa com 3 tipos de aperitivos na hora do coquetel, drinks exclusivos, tudo bem elaborado. Ryan explicou que estavam com o orçamento apertado, mas queriam que fosse perfeito. Se eu poderia pagar o sinal e eles me reembolsariam depois da lua de mel. Eu aceitei. Tolamente, talvez, mas como sempre fui o confiável. Me saí bem na minha área, consultoria de software, e nem pensei 2 vezes antes de bancar os contrabarra-cifrão 8.000 de sinal. Cheguei a coordenar com os fornecedores, participei das degustações, organizei cronogramas e assinei o contrato de serviço no meu nome. Não foi só um favor financeiro. Foi uma questão de confiança, e eu tive orgulho de ajudar. A preparação do casamento foi caótica, como sempre acontece. Os grupos de conversa estavam a todo vapor. Hayley tinha um quadro de inspirações. Ryan vivia me encaminhando tarefas por engano, como organizar ônibus para os convidados e coordenar com a florista. Virou piada entre meus amigos e eu era o planejador de casamento não oficial. Eu levava na esportiva. Afinal, era a família. Mas então as coisas começaram a mudar. Sutilmente, no começo. O site do casamento foi ao ar, e percebi que não estava listado entre os padrinhos. Tudo bem, sem problema. Depois veio o mapa de assentos, que vi num jantar de planejamento. Meu nome estava na mesa 17, bem ao lado da saída, junto de alguns amigos da faculdade do Ryan que eu nunca tinha visto na vida. Quando perguntei educadamente a Hayley se não havia algum engano, ela me deu aquele sorriso forçado e disse: achamos que você preferiria algo mais discreto. Não queríamos te sobrecarregar com muita atenção. Aquilo doeu mais do que eu esperava, mas me forcei a não levar pro lado pessoal. Era o dia deles. Eu tinha cuidado da parte logística. Não precisava de holofotes. Estava ali para apoiar, não para ser celebrado. Então veio o jantar de ensaio. Foi num terraço elegante com vista para o horizonte da cidade, com luzes pendentes e música acústica ao vivo. Todos estavam impecavelmente vestidos. Havia uma apresentação de slides passando em loop, uma montagem de fotos da infância, memórias de viagens, vídeos do Ryan pedindo Hayley em casamento na praia. Assisti por 20 minutos inteiros de nostalgia cuidadosamente selecionada antes de perceber que eu não aparecia em nenhum momento. Nenhuma foto. Nem nas fotos em grupo da família. Em um momento, minha mãe se inclinou e disse: E não está lindo? A Hayley caprichou nas fotos. Forcei um sorriso e assenti. Mas por dentro, algo começou a rachar. Depois vieram os discursos. O pai da Hayley fez um longo brinde sobre a resiliência dela, sua elegância, sua liderança.
O padrinho do Ryan, seu antigo colega de faculdade, contou histórias sobre festas na fraternidade e noites viradas estudando. Meu nome não foi mencionado uma única vez, e quando chegou a vez da Haley discursar, ela levantou a taça e disse: "A todos que moldaram quem somos hoje, as pessoas que nos elevaram, desafiaram e nos fizeram sentir como protagonistas das nossas próprias vidas." Algumas pessoas aplaudiram. Eu não. Depois do jantar, encontrei o Ryan no bar. Ei, falei casualmente. Percebi que não apareci na apresentação de slides. Foi de propósito? Ele ficou sem jeito. Ah, cara. Acho que a Haley montou aquilo com a prima dela. Elas só escolheram os destaques, sabe? Nada pessoal. Assenti lentamente. E o mapa de assentos? Ryan hesitou. Ideia da Haley, ele disse. Você não curte multidão. Quisemos te dar um espaço. Foi uma resposta padrão, tão ensaiada. E, pela primeira vez, senti que talvez eu não tivesse sido apenas esquecido. Fui deliberadamente excluído, empurrado para as margens. O dia do casamento chegou, e o local estava deslumbrante. Clima perfeito, colinas ao fundo, violinistas tocando sob um pergolado coberto de era. Os convidados bebiam coquetéis e tiravam selfies em frente a um arco de flores. Eu ajudei a coordenar a equipe do buffet enquanto montavam tudo, vestindo meu melhor terno, tentando ficar invisível. Apenas um figurante, certo? Durante a cerimônia, sentei-me silenciosamente no meu lugar perto da saída, observando meus pais radiarem de orgulho. Meu irmão se emocionou ao ver a Haley caminhando pelo corredor. Deveria ter sido um momento bonito, mas eu me sentia entorpecido, como se estivesse assistindo a estranhos. A gota d'água veio durante a recepção. Depois da primeira dança do casal, Haley e Ryan fizeram mais discursos, agradecendo aos convidados, reconhecendo as famílias. Somos tão sortudos por ter pais tão incríveis. Amigos maravilhosos, disse Haley, com a voz doce e confiante. E, claro, a todos que ajudaram a tornar essa visão realidade. Vocês sabem quem são. Sem olhar na minha direção. Nenhum relance. Eu estava no meio de um gole quando me levantei e fui até lá. Esperei até que os aplausos diminuíssem, então me aproximei da Haley na mesa principal. Mantive o tom leve. Ei, posso te perguntar uma coisa? Ela se virou, um pouco surpresa. Claro. Sorri educadamente. Só queria saber por que não apareci na apresentação, no discurso ou mesmo na foto de família mais cedo. Haley inclinou a cabeça e então fez algo que nunca vou esquecer. Deu aquele sorriso de canto, satisfeito e arrogante. Sinceramente, disse ela, olhando meu terno de cima a baixo como se mal registrasse. Não queríamos personagens secundários nas nossas lembranças. Fiquei apenas encarando ela. A sala pareceu muito silenciosa, embora certamente não estivesse. Em algum lugar atrás de mim, um garfo tilintou contra um copo, mas eu estava ocupado demais repetindo aquela frase na cabeça. Personagem secundário. Assenti uma vez. Sem raiva, sem cena. Apenas um passo calmo e controlado para trás. Voltei para minha mesa, peguei o celular e abri a troca de e-mails com o buffet. O pagamento final, de $11.000, estava programado para ser processado às 17 horas. Cliquei em cancelar. A tela perguntou: tem certeza? Toquei em sim. O horário marcava 16h56. Em seguida, recostei-me na cadeira, cruzei as mãos e esperei. Assisti a festa se desenrolar como um observador distante num sonho. Risadas ecoavam pelas paredes do vinhedo. O DJ saiu do jazz de fundo e passou para o primeiro set dançante da noite, e os convidados começaram a se soltar. Haley girava em seu vestido de renda sob medida, Ryan sorria de orelha a orelha, as bebidas fluíam como ouro líquido. Ninguém notou nada estranho a princípio. Por que notariam? Os aperitivos tinham circulado durante o coquetel. Todos estavam animados com o champanhe e a luz filtrada do pôr do sol. Mas então algo mudou. Exatamente às 17h23, vi a equipe de buffet começar a desacelerar. Um garçom caminhou apressado até a coordenadora principal com o semblante tenso. Outro conferia uma prancheta, os lábios apertados numa linha. Eles começaram a sussurrar perto da porta da cozinha. 2, depois 3, depois 5 deles. Consegui ver a confusão se espalhar como uma pedra caindo em água parada. A coordenadora, uma mulher chamada Corinne, com quem troquei mais de uma dúzia de e-mails, atravessou o pátio. Seus saltos batiam firmes contra o piso de pedra enquanto ela se aproximava da mesa principal. Inclinou-se para Haley e Ryan, sussurrando discretamente, mas claramente com tensão na voz. O sorriso da Haley vacilou. Ryan piscou, depois franziu a testa. Vi ele olhar na direção da tenda do buffet, depois para mim, e ainda sem acusar, apenas confuso. Ainda tentando entender, tomei outro gole da minha bebida.
Corinne se endireitou, agora com o rosto visivelmente vermelho. E voltou para a cozinha. Enquanto isso, os garçons começaram discretamente a recolher os seus pratos de prata das mesas ainda vazias. Nenhum prato principal havia sido servido. O jantar começaria pontualmente às 17h30, com a mesa principal. Mas agora os talheres estavam sendo retirados, mesa por mesa, como um fio se desfazendo no meio de um grande bordado de casamento. Alguns convidados começaram a perceber. Murmúrios surgiram. A gente não vai jantar? Achei que o jantar era agora. Talvez estejam atrasados. O DJ, alheio, continuava tocando. Haley levantou-se de repente, seu vestido impecável se movendo como água enquanto ela caminhava com determinação até a tenda do buffet. Passou por mim sem sequer olhar, o que, sinceramente, foi melhor. Eu não queria confronto. Ainda não. Ryan a seguiu, visivelmente mais tenso. Dava para ver pela rigidez dos ombros que a máscara estava se desfazendo. 5 minutos depois, eles voltaram. Haley com o rosto vermelho, Ryan em silêncio absoluto. Um garçom vinha atrás com garrafinhas d'água, e mais nada. E então aconteceu. Um dos padrinhos do Ryan, provavelmente já um pouco alto demais para ter tato, riu e disse, ué, cancelaram o jantar? Era uma piada, claro, mas quando Haley se virou bruscamente e respondeu, estamos resolvendo, a mesa inteira ficou em silêncio. Os murmúrios se espalharam como fogo. Peguei trechos, convidados perguntando se deveriam ir embora, se aquilo era só um atraso ou se tinham perdido o jantar de vez. Alguém perguntou se podia pedir comida por aplicativo. Outro fez piada sobre se o bar aberto resistiria à correria caso a comida não viesse. Eu permaneci sentado, calmamente saboreando meu segundo drink. Não estava mais com fome. Haley e Ryan se agruparam novamente com Corinne. Ela tentava ligar para alguém, imaginei que fosse o dono do buffet, mas eu já sabia o desfecho. O contrato estava no meu nome. O sinal fora pago meses antes, mas o restante, necessário para seguir com o serviço, havia sido cancelado minutos antes da comida ser servida. A cozinha provavelmente já tinha tudo pronto, mas sem pagamento, nada seria entregue. E como o local não permitia serviços externos de alimentação sem aprovação prévia, Haley não tinha saída. Por volta das 18h05, Ryan veio até a minha mesa. Senti a mudança no ar à medida que ele se aproximava. Sua mandíbula estava tensa, os olhos tempestuosos mais confusos, como se ainda não tivesse decidido se eu era o vilão ou apenas uma variável no caos que o casamento se tornará. Ei, disse ele. Oi. Virei para ele, sem hostilidade. Oi. Você cancelou o pagamento do buffet? Respirei fundo. Sim. Houve uma pausa, só o tempo de um batimento cardíaco. Por quê? Olhei para ele. Sem raiva, nem mágoa. Há apenas clareza. Porque sua esposa me disse que eu era um personagem secundário nas memórias de vocês, e eu percebi que venho pagando para fazer parte de uma história da qual nunca fui realmente parte. Ele não disse nada. Acrescentei. Você me pediu ajuda. Eu ajudei. Ajudei em tudo. Quietamente, sem reclamar. Mas se eu sou apenas cenário, posicionado perto da saída, como se nem merecesse um nome nos créditos, então não vou mais financiar esse conto de fadas. Ryan passou a mão pelos cabelos, olhando em volta. Você podia ter falado comigo. Ergui as sobrancelhas. Você teria me ouvido por cima dos aplausos? Não havia resposta para isso. Nenhuma real. Ele apenas me encarou, como se estivesse me enxergando de verdade pela primeira vez. Então se virou e voltou para a mesa principal, onde Haley claramente fervia de raiva. Os convidados olhavam seus relógios. Alguns já se reuniam para ir embora. O encanto estava se quebrando, e ninguém sabia ao certo por que a mágica tinha parado. Mas eu sabia. Levantei-me, abotoei o paletó e saí discretamente. Sem cena, sem drama, apenas o personagem secundário desaparecendo na escuridão. E enquanto eu caminhava até o estacionamento, ouvi uma das atendentes dizendo educadamente a uma convidada, sinto muito, senhora. Fomos instruídos a pausar todo o serviço por falta de pagamento. A convidada engasgou, o quê? Mas quem? E eu sorri, só um pouco, ao sair para o ar da noite. Quando cheguei ao carro, o crepúsculo já começava a se espalhar pelo vinhedo. As luzes atrás de mim piscavam como estrelas distantes. Lindas, intocáveis, e que já não eram mais problema meu. Não fui embora de imediato. Fiquei ali por um minuto no banco do motorista, motor desligado, mãos soltas no volante, ouvindo o caos abafado vindo do pátio. Era surreal, honestamente. Um casamento se desfazendo em tempo real. Não por causa de algum desastre natural ou escândalo, mas porque eu simplesmente parei, silenciosamente, de segurar tudo junto. E,
pela primeira vez, não corri para consertar. Meu celular começou a vibrar. Primeiro foi uma mensagem do Ryan. Elias. Por favor, só me liga. Fiquei olhando para aquilo. Depois, outra da minha mãe. Aconteceu alguma coisa? A Haley disse que você sabotou a recepção. Diz que isso não é verdade. Você está bem? Não. O que aconteceu? Direto para a acusação. Clássico. E então veio uma terceira. Desta vez do meu pai. Você precisa pedir desculpas ao seu irmão. Resolva isso antes que os convidados vão embora. Estamos humilhados. Não respondi a nenhuma. Em vez disso, coloquei o celular no modo silencioso e o guardei no porta-luvas. Eu ainda não estava pronto para ouvir o lado deles da história. Ainda estava processando o meu. Acabei voltando para a pousada que tinha reservado para o fim de semana. Não um hotel elegante onde a maioria do pessoal do casamento estava hospedado, mas uma pousada pequena e tranquila a uns 10 minutos dali. Inicialmente eu tinha escolhido porque era barata e afastada, mas agora parecia a decisão mais inteligente que tomei no mês. Quando cheguei, o dono da pousada me ofereceu um cálice de vinho do Porto e perguntou como tinha sido o casamento. Dei uma risadinha e respondi, agitado. Não entrei em detalhes, apenas me sentei no lounge aconchegante, tomando minha bebida enquanto a lareira crepitava, e deixei o peso de tudo começar a sair dos meus ombros. Ainda não era paz, mas era o começo dela. Na manhã seguinte, acordei com a caixa de entrada lotada. 26 mensagens, a maioria da família, algumas de convidados, outras de números que nem reconheci. Abri uma da minha prima Geis. Ok, o que aconteceu? Uma hora a gente tava bebendo sangria, na outra, nada de comida. A Haley em modo colapso total. E aí disseram que você foi embora. Você realmente cortou tudo? Porque, sinceramente, isso foi meio que icônico. Sorri com isso. Jay sempre foi uma das poucas na família que entendia, que percebia quantas vezes eu assumia o papel de estrutura invisível enquanto Ryan brilhava no centro das atenções. Ela não estava zombando de mim. E estava impressionada. Talvez até orgulhosa. Mas nem todos se sentiam assim. Por volta das 11 horas, já tinha recebido recados de voz da minha tia, da minha mãe de novo, do Ryan 2 vezes, e da mãe da Haley. Esse foi particularmente venenoso. Elias, não sei qual mágoa pessoal você está carregando, mas você arruinou o dia mais importante da vida da minha filha. Ela ficou devastada. Esse era o casamento dos sonhos dela. E você fez uma palhaçada com tudo. Claro. Porque nada diz casamento dos sonhos como humilhar o irmão do seu futuro marido e tratá-lo como um convidado de segunda classe na própria família. Mesmo assim, comecei a sentir o peso daquilo tudo novamente. A culpa, as dúvidas surgindo. Talvez eu tenha exagerado. Talvez devesse ter lidado de outra forma. Talvez devesse ter esperado até o fim do evento. Talvez devesse só ter deixado passar. Mas toda vez que esses pensamentos vinham, eu ouvia a voz dela de novo, clara como cristal na memória. A gente não queria personagens de fundo nas nossas lembranças. E tudo voltava com força. Aquilo não era só sobre um slideshow ou um discurso. Era sobre uma vida inteira sendo discretamente descartado. Sobre ser útil, mas não amado. Necessário, mas não valorizado. Sobre ser a rede de segurança que todos esquecem de agradecer enquanto andam na corda bamba. No fim daquela tarde, Ryan apareceu na pousada. Eu não estava esperando por isso. Não tinha contado a ninguém onde estava hospedado, mas a Geis deve ter comentado com alguém. Ou talvez ele tenha ligado por aí. De qualquer forma, olhei do meu banco no jardim quando vi ele entrando pelo portão. Terno amassado, sem gravata, olheiras fundas. Ele parecia exausto. Elias, disse ele, parando a alguns passos de distância. Assenti com a cabeça. Ryan? Houve um longo silêncio. Então ele se sentou no banco em frente ao meu e disse. Eu nem sei por onde começar. E esperei. Deixei ele se enrolar. Você realmente cancelou o pagamento? Assenti. Ele passou a mão pelos cabelos. As pessoas foram embora com fome. Algumas nem ficaram para o bolo. Os pais da Haley estão furiosos. A tia dela veio da Flórida. Foi um desastre. Não respondi. Ela chorou a noite toda. Continuei em silêncio. Até que finalmente, ele me olhou. Não por cima de mim, nem através de mim, me olhou de verdade. E perguntou por quê. Respirei fundo. Porque, pela primeira vez, eu queria que você sentisse como é quando eu paro de sustentar tudo. Quando eu paro de fazer o trabalho invisível. Quando eu paro de fingir que está tudo bem ser apagado.
Ele não disse nada, então continuei. Eu nunca pedi os holofotes, Ryan. Nunca tentei ofuscar você. Mas eu estive lá. Sempre. Em toda ligação, em toda conta, em toda crise. E nunca reclamei. Mas o seu casamento foi a primeira vez em que senti que não era só que eu não importava. Era como se eu nem fosse bem-vindo para existir na sua história. Ele olhou para as próprias mãos. Eu não sabia que a Haley tinha dito isso para você. Isso teria feito diferença? Ele fez uma pausa. Então, suavemente. Não sei. E estava ali. Pelo menos, honesto. Deixei aquele silêncio pairar entre nós por um tempo. O vento balançava as árvores, e em algum lugar ao longe, um pássaro cantava. Era um tipo de silêncio pesado, mas não insuportável. Eventualmente, ele perguntou. A gente consegue consertar isso? Olhei para ele, e pela primeira vez em muito tempo, senti a balança de poder se mover. Não de forma cruel, nem por vingança, é apenas equilíbrio. Algo que nunca tivemos antes. E eu disse isso. Depende do que você realmente está tentando consertar. Ryan não respondeu de imediato. Apenas ficou sentado ali, com os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o caminho de cascalho como se esperasse que ele revelasse a resposta. Eu não o apressei. Pela primeira vez. Não senti obrigação de preencher o silêncio, amenizar a situação ou suavizar o impacto. Passei anos fazendo isso, tornando tudo mais fácil para todo mundo. Parecia estranho, quase luxuoso, simplesmente esperar. Por fim, ele suspirou e disse. Acho que passei tanto tempo sendo o centro das atenções que esqueci o que significava realmente enxergar as pessoas ao meu redor. Não respondi. Queria ver se ele continuaria. E ele continuou. Digo, quando éramos crianças, você sempre estava lá. Era quem consertava as coisas, me passava ferramentas quando eu nem sabia o que estava fazendo. Me salvava quando eu estourava a mesada, me ajudava a passar em economia. Acho que comecei a tratar isso como garantido. Ele levantou os olhos para mim, os olhos cercados de cansaço. Não percebi o quanto eu estava tomando. Ele estava tentando, isso eu reconheço. Mas ainda dava para ver no olhar o desconforto, como se ele estivesse lutando para aceitar que o mundo não girava mais só em torno dele. Agora que alguém finalmente disse não. Haley não é uma pessoa má, ele acrescentou. Não reagi externamente, mas senti o gosto amargo da raiva ressurgindo. Mantive o tom estável. Ela não apenas me esqueceu. Ela me apagou. De forma intencional. Ryan fez uma careta. Eu sei. Conversei com ela sobre isso ontem à noite. Ela não lidou bem. Ryan disse em voz baixa. Ela me chamou de personagem de fundo. Na minha cara. Não foi uma piada. É assim que ela me vê. É assim que muita gente nessa família me vê. Ele não negou, apenas abaixou o olhar de novo. Eu sempre aceitei migalhas de gratidão porque achava que isso era parte de ser o bom filho. Mas dessa vez você ficou do lado dela enquanto ela me humilhava na frente de 100 pessoas. E a única hora que você disse alguma coisa foi agora que isso está te afetando. Ele piscou, e por um segundo achei que ele fosse reagir mal, mas, em vez disso, ele apenas assentiu lentamente, como se o peso daquela verdade estivesse finalmente se instalando sobre seus ombros. Desculpa, ele disse. Baixo, mas sincero. Deixei o silêncio durar um instante antes de retribuir o aceno de cabeça. Obrigado. Ficamos em silêncio por mais um tempo depois disso. Não era um silêncio acolhedor, mas também não era hostil. Era apenas honesto. Incômodo, porém necessário, um acerto de contas que já devia ter acontecido há 2 décadas. Eventualmente, Ryan se levantou. Nós vamos te pagar de volta pelo buffet. Eu prometo. Dei de ombros. Não é sobre o dinheiro. Cancelei o pagamento porque precisava que você sentisse como é quando eu paro de absorver os golpes em silêncio. Você não precisa me pagar de volta, mas eu também não te devo mais nada. Ele hesitou, como se quisesse argumentar, mas em vez disso assentiu novamente e estendeu a mão. Levantei-me e apertei, sentindo o peso de 1000 coisas não ditas naquele aperto. Depois ele foi embora. Nas semanas seguintes, muita coisa ficou clara. Não ouvi nada da Haley, o que não me surpreendeu. Pelo que soube, ela e Ryan tiveram uma briga enorme no dia seguinte ao casamento. Aparentemente, os pais dela o culparam por deixar a tragédia do buffet acontecer, e a tia, aquela que veio da Flórida, chegou a dizer publicamente que o evento foi só uma hora do coquetel glorificada com vestidos. Ai! Eles adiaram a lua de mel. Culparam o estresse, os dramas familiares, qualquer desculpa que soasse bem no Instagram. Acho que o tom dos posts mudou. Menos casal perfeito, mais casal humilde diante dos desafios da vida.
Notei que a Haley apagou alguns dos réus pré-casamento que incluíam trechos da apresentação de slides. Acho que as críticas chegaram até ela. Ou talvez alguém tenha apontado o quão clara foi a exclusão. O que realmente me surpreendeu, porém, foi a reação do resto da família. Minha mãe me mandou uma mensagem no dia seguinte com a gente devia conversar sem muita convicção. E ignorei. 2 dias depois, ela ligou. Deixei tocar. Então ela mandou um e-mail, dizendo que não fazia ideia de como eu me sentia excluído, e que, claro, eu era valorizado. Mas quer saber? Eu não respondi, porque percebi algo importante. As pessoas que realmente se importam não esperam que uma cena aconteça. Elas não precisam de um salão vazio para perceber que deixaram alguém de fora. E eu estava cansado de jogar esse jogo em que eu precisava gritar para ser visto. Meu pai acabou ligando também. Foi mais direto, mais desconfortável. Disse que não concordava com o que a Haley disse, mas que eu não deveria ter feito tão grande escândalo público. Eu respondi. Pai, a declaração mais pública foi eles me apagarem de cada parte do casamento e fingirem que estava tudo certo. Eu só segurei o espelho. Ele não gostou disso, mas não discutiu. O que mais me surpreendeu foi o número de convidados que me procuraram. Alguns me mandaram mensagens pelo Facebook, outros enviaram e-mails diretamente. A Geis até me encaminhou uma conversa em grupo de alguns primos dizendo: para ser sincera, o Elias foi o único que manteve aquele evento de pé. A Haley devia fazer um discurso para ele. Um cara, amigo do Ryan que eu tinha conhecido uma vez num jantar de aniversário, me mandou uma mensagem dizendo apenas: eu teria te contratado para cuidar do buffet do meu casamento, se soubesse que você teria coragem de fazer o que fez. Essa me fez rir. Com o tempo, jantei com a Jéssica. Ela ergueu a taça e disse: ao personagem secundário que finalmente virou o roteiro. Brindei com ela. Ao fato de nunca mais ficar em segundo plano. Alguns meses depois, o Ryan me mandou por e-mail uma cópia escaneada de um cheque. O reembolso completo do valor que eu havia pago de entrada. Disse de novo que não precisava, mas ele insistiu. Então, doei o valor, discretamente, de forma anônima, para uma despensa comunitária da nossa cidade natal, a mesma onde nossa mãe fazia trabalho voluntário quando éramos pequenos. Não postei nada, não me gabei. Apenas pensei que, se aquele dinheiro não pôde alimentar os convidados do casamento, talvez pudesse alimentar alguém que realmente valorizasse isso. Hoje, mantenho distância. Não de forma dramática, só com intenção. Não apareço mais por obrigação. Não deixo a culpa mandar na minha agenda. Ainda amo minha família, mas finalmente estou amando mais a mim mesmo. E isso significa impor limites, dizer não, saber o meu valor. Algumas semanas atrás, recebi pelo correio um convite de casamento de outro primo. No cartão de confirmação, havia as opções vai comparecer, não vai comparecer e uma que dizia só vou se tiver buffet do Elias, com um rostinho piscando e uma letra pequena claramente adicionada depois. Ri tanto que quase chorei. Porque, em algum lugar entre ser o irmão esquecido e o cara que cancelou o jantar no meio do casamento, eu virei uma história. Uma lenda, até. Nada mal para um personagem secundário. Nada mal mesmo.